Olá, eu me chamo Lucas Olá, eu sou o Marcos. e nós somos alunos então do curso Sistemas de Informação, da disciplina de Gestão da Informação nas Organizações, da turma U. E então a gente preparou aqui uma breve apresentação, um breve resumo sobre o capítulo 5, que seria sobre dados e tecnologias, Big Data, Analytics, Internet das Coisas e Inteligência Artificial. E a gente vai estar falando um pouco sobre o que nós entendemos e um resumo desse capítulo. Bom, o capítulo ele já inicia com o autor abordando um pouco sobre a evolução das tecnologias nas últimas décadas, nos últimos anos, a questão do surgimento da internet, do e-commerce e como isso afeta positivamente todas as sociedades, as pessoas e também todos os empresários. Ele fala também sobre a questão do surgimento do internet banking, que seria a questão dos bancos digitais, do fato de conseguir realizar pagamentos online. Ele também fala sobre a questão de não precisar sair mais de casa para poder fazer as coisas, podendo fazer tudo digital, o fato de conseguir pagar uma conta, por exemplo, online, troca de mensagens, reuniões, tudo de forma digital. E também o autor aborda a grande quantidade de dispositivos ativos que tem principalmente aqui no Brasil, que seria cerca mais do dobro da população, ou seja, seria cerca de aproximadamente dois dispositivos celular para cada cidadão, um cálculo básico, né? E que com base nisso muitos dados são gerados a partir do envio de mensagens de texto, de imagens, de vídeos, o próprio clique em alguma rede social, uma reação, ele já gera dado também. A questão de youtubers que fazem o upload de aproximadamente 500 horas de conteúdos em vídeos a cada um minuto. E também tem uma imagem ilustrativa, né, que mostra que a cada um minuto a Amazon também consegue enviar cerca de 6.650 pacotes de produtos. Os usuários da Netflix consomem cerca de 404.400 horas de vídeos. E esses são alguns fatores que acontecem devido ao avanço da tecnologia e da internet. Bom, então na página 85, o autor nos diz que 80% dos consumidores, esses consumidores que são possíveis compradores, eles buscam informações nas redes sociais, nos portais de notícias, portais de negócios, nos websites em gerais, né? Eles buscam informações para adquirirem, né? Para comprarem produtos e serviços, né? E essas empresas que oferecem esses produtos e serviços, elas precisam se adaptarem à evolução digital, né? Essa evolução que é uma evolução constante, né, em toda a rede. Então, a empresa que não se adaptar, que não evoluir, ela tende a falir, né? Como o exemplo da Kodak, que quase faliu por não se adaptar a essa evolução digital. E além disso, a maioria das organizações, elas ainda não têm a visão clara, né? Elas não perceberam ainda de que o Big Data tem um enorme potencial para alavancar as empresas. Essa grande rede de dados pode ser muito útil no crescimento da empresa se usado de maneira correta, né? Bom, então dando seguimento aqui no nosso livro, na página 86 e 87, o autor nos diz que a análise de dados assim como objetivo descobrir informações úteis, informações importantes, essas que nos ajudam a informar conclusões e utilizá-las para tomada de decisões, né? Ou seja, esse grande número de dados, né? A gente utiliza eles para informar conclusões e apoiá-los a tomar de decisões. A gente precisa descobrir informações importantes dentro desse grande volume de dados. E esse processo a gente pode utilizar ele de forma automatizada, como
os programas de gestão ERPs, né? Além disso, o armazenamento de dados e a inteligência de negócios também fazem parte da análise. Essa análise que descobre informações úteis, informações importantes para tirar conclusões e utilizá-las dentro da tomada de decisões. Além disso, o autor ainda diz que a partir do século XXI surgiram diversas técnicas analíticas. Essas técnicas funcionam através da modelagem estatística e contam com equipamentos de capacidade bem alta, assim, de se trabalhar com um volume grande de dados internos e externos a custos bem baixos de produção. E ali se deu o início da popularização da internet e dos canais digitais. Além disso, a partir do ano de 2010, os termos de Big Data e inteligência artificial já começaram a se difundir no ambiente digital com um crescimento bem grande, assim, chegou a ser exponencial. E está crescendo ainda mais, assim. E, além disso, a evolução se deu pela aprendizagem de máquina, na verdade, né? Bom, então dando seguimento aqui no nosso livro, na página 88, o autor diz que o processo de análise de dados na era da Big Data ela requer uma metodologia CRISP-DM. Essa metodologia CRISP-DM ela tem 6 fases. A primeira é compreensão do negócio, a segunda compreensão dos dados, a terceira é a preparação dos dados, a quarta é a modelagem, a quinta é a avaliação e a 6 é a implementação, né? O desenvolvimento. Então, assim, ela, ela é um processo padrão de interindústria para a mineração de dados. Surgiu em meados de 1996, né? Como forma de apoiar o processo da descoberta do conhecimento de bases de dados. Então é uma aliada bem importante assim no processo de análise e conhecimento de dados. Bom, posteriormente, então, neste capítulo, o autor ele fala um pouco sobre a questão do Big Data, sobre como são carregados volumes de dados gigantescos diariamente nessa grande nuvem, né? E que o fato de que o Big Data ele pode ser gerado por equipamentos atualmente de sensores, né? E essa parte representa então a questão da internet das coisas, que representa um ecossistema de computação onipresente, que ele é voltado para facilitar o dia a dia das pessoas, trazendo soluções funcionais desses processos, né, que são utilizados no dia a dia. Bom, então o autor ele traz também depois um pouquinho sobre aspectos jurídicos, né? Ele fala que a internet das coisas está presente no nosso dia a dia e por isso nós não podemos ter a garantia de que teremos a privacidade na nossa sociedade atual. No entanto, as leis elas servem então para tentar contornar essa situação, né? Por exemplo, aqui no Brasil recentemente foi aprovada a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD, e um pouco mais de tempo também já tem na Comunidade Europeia a GDPR, que seria a General Data Protection Regulation, que seria uma lei que traz os mesmos direitos de proteção de dados como a LGPD, só que na Europa. E o autor também ele destaca o fato de que em 1995 surgiu o termo de IA, né, que seria a inteligência artificial, com o principal objetivo da automação dos processos de interconexões, que seria um conjunto de algoritmos baseados em conceitos matemáticos para a tomada de decisões. Bom, então dando seguimento aqui na página 91, o autor nos diz que a combinação resultante da soma do Big Data, mais a internet das coisas, mais a inteligência artificial, mais as análises, elas têm como resultado uma cultura data-driven,
que é o que move a transformação digital, né? É gerado um contexto de uma sociedade cada vez mais ativa nas redes sociais, cada vez mais conectadas, hiperconectados, gerando cada vez mais dados e revelam cada vez mais hábitos e necessidades, sejam elas individuais e coletivas, que são utilizadas a favor da evolução dos negócios digitais, como é exemplo do case que vamos apresentar nas páginas seguintes. Bom, então dando sequência aqui no nosso livro, nas páginas 92 a 98, a gente tem o nosso estudo de caso, que tem como referência o Big Data como diferencial estratégico. Então, nosso estudo de caso ele se baseia em uma empresa francesa de cartões de incentivo, sendo que essa empresa é a terceira maior companhia de benefícios do mundo todo, né? Além disso, ela está presente em 19 países, possuindo em média 13.400 funcionários, 21 milhões de beneficiários e mais de 1 milhão de clientes em todo o mundo, no mundo todo. E a partir disso, a organização da empresa, né, os administradores contrataram uma consultoria especializada em inteligência de mercado, com o intuito de mapear, né, de localizar o mercado brasileiro de cartões de incentivo, pois eles pretendem estabelecer uma nova filial aqui, né, uma nova subsidiária. Então a gente vai fazer esse estudo de caso analisando. Bom, seguindo então nesse estudo de caso, o principal objetivo foi de mapear e descobrir qual o tamanho do mercado de incentivos, o mercado endereçável para essa solução ou não, né? Descobrir os concorrentes e as regulamentações. Bom, e dessa forma também está apoiando o desenvolvimento da empresa, o desenvolvimento também de uma estratégia para poder entrar nesse novo mercado. Então, dando seguimento no nosso estudo de caso, a nossa metodologia foi realizada através de diversas entrevistas, utilizando pesquisa entre os principais executivos da empresa, né? Buscando identificar expectativas, referências, né, da corporação e da cultura em si. E a partir dessas análises identificamos diversas características do negócio, né, da matriz que pode ser utilizada dentro da filial. Bom, como resultado então desse estudo de caso, foi feito um estudo de mercado que utilizou a metodologia de 5 forças, que foi combinada também com a análise SWOT, que seria de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, todas com base nos dados do setor, né? E foi identificado que esse mercado de cartões de incentivos, de gift cards, girava em torno de 4,3 bilhões de reais em 2017. Mas a parte que ia realmente para soluções específicas da empresa era somente cerca de 1,4 bilhão de reais. Bom, através dessa pesquisa também foi descoberto que o principal mercado ele era dominado por concorrentes e que somente dois concorrentes, um tinha 21% desse mercado, com cerca de 8 milhões de cartões presentes distribuídos, né? E o outro detinha 19%. Então, se tu for fazer a soma, somente dois davam 40% e os outros 60% eram distribuídos entre outros pequenos concorrentes regionais. Portanto, com base na análise de dados, né, com base no Big Data desse mercado, foi descoberto então um nicho que não tinha sido explorado antes, que foi chamado de Marketing Experience. Nele, as empresas de alto nível de tecnologia, eles oferecem aos funcionários, tipo como uma forma de incentivo, viagens, prática de esportes, e isso tudo através dos cartões presentes.
Bom, então finalizando o capítulo 5, né, aqui do nosso livro, a gente tem as lições aprendidas, né, que são onde são os dados e o que esses dados nos permitem visualizar, né? Eles nos permitem visualizar as multifacetas do mercado e projetar as perspectivas, as diferentes perspectivas para o futuro, né, para um futuro próximo. No caso, foi apresentado, caso não tivesse, né, a coleta de dados, a análises sobre os aspectos desse mercado, seria pouco provável que os empresários pudessem identificar um novo mercado para uma nova filial, né, de acordo com as pequenas e médias empresas. E o foco seria uma briga direta pelas contas das grandes corporações, o que com certeza geraria muito mais custo de investimento e muito mais dificuldade em relação à briga com concorrentes locais e pessoas que já tenham a credibilidade desses clientes.